tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Palavras do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontram no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 12. E hoje nós estaremos, então, tratando do que o Senhor Jesus quis dizer com esta é a lei e os profetas. Então, eu quero desde já convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Quero também aqui saudar a todos que estão acompanhando este vídeo, especialmente aqueles que estão assistindo na estreia aqui no canal A Deus Toda a Glória, onde os vídeos desta série Formando Discípulos de Cristo têm sido publicados como estreia às segundas-feiras, às 20 horas. Então, embora este vídeo pareça estar ao vivo, na verdade ele foi gravado um pouco antes, e eu devo estar, no entanto, aí acompanhando a estreia junto com você no chat. E se eu estiver acompanhando, eu pretendo colocar as referências bíblicas ao longo do vídeo no chat para facilitar que você encontre, caso você não tenha entendido bem qual referência bíblica eu disse. Então, vamos começando com Mateus, capítulo 7, e apesar de eu ter lido o versículo 12, este versículo, ele começa, na verdade, com a palavra portanto. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Se começa com a palavra portanto, isto significa que se trata da aplicação de algo que acabou de ser ensinado nos versículos precedentes. E os versículos precedentes tratam-se do chamado Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Este, inclusive, é um dos trechos mais importantes, ou talvez até o mais importante, de tudo quanto o Senhor Jesus nos ensinou, porque nós encontramos aqui, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o resumo da doutrina de Cristo. Esta palavra doutrina é uma palavra que significa ensino ou ensinamento, e nós temos a certeza de que se trata do resumo da doutrina do Senhor, porque não apenas ao longo do restante do Evangelho de Mateus, como também de todo o Evangelho de Marcos, Lucas e João, nós encontramos o que o Senhor ensinou aqui em Mateus 5, 6 e 7, novamente sendo ensinado, embora muitas vezes com outras palavras ou através de parábolas, mas nós encontramos aqui também, depois do Senhor concluir o chamado Sermão do Monte, que está, enfatizo, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós encontramos logo após o Senhor concluir este sermão, no versículo 28 do capítulo 7 de Mateus, dito o seguinte: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então vejam que aqui está dito claramente que em Mateus capítulo 5, 6 e 7 está a doutrina de Cristo. Está, digamos que, resumido o que o Senhor nos ensinou. E quando no versículo 12 nós encontramos a palavra portanto, isto significa que, a partir deste versículo, começa a conclusão deste importantíssimo discurso do Senhor Jesus. E começa dizendo que tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Antes de nós examinarmos na própria palavra o que o Senhor Jesus quis dizer com esta é a lei e os profetas, vejamos o contexto imediato que vai fazer com que nós entendamos melhor
o que ele quis dizer com tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. A linguagem, né, de uma tradução como a que eu estou lendo, Almeida Corrigida Fiel, é uma linguagem um pouco rebuscada, né, e talvez isso dificulte um pouco o entendimento. Então, eu peço a sua permissão aqui para ver uma outra versão. Vejamos aqui, por exemplo, não que eu esteja indicando, tá? Mas as versões como, por exemplo, a Nova Versão Internacional. Vamos ver como que está escrito aqui em Mateus 7,12, na Nova Versão Internacional. Está assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Ficou melhor para entender? Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Numa versão como essa, a Nova Versão Internacional, fica mais fácil entender porque é uma versão que não está em segunda pessoa, com tu e vós, mas com você e vocês, né? Então fica mais fácil de entender. Porém, mesmo assim, eu continuo insistindo que o ideal é que nós usemos versões como a Almeida Revista e Corrigida, ou de preferência a Almeida Corrigida Fiel, embora tenha um linguajar um pouco mais rebuscado e que você tenha também uma Bíblia numa versão um pouco mais fácil de entender, como, por exemplo, a Nova Versão Internacional ou a Nova Versão Transformadora, ou melhor ainda, tá? Eu recomendo essa aqui, que é a Nova Almeida Atualizada. Vamos ver como que está Mateus 7,12 na Nova Almeida Atualizada. Mas é importante você ter a Almeida Corrigida Fiel, porque a Almeida Corrigida Fiel se baseou nos manuscritos do que deu origem ao chamado texto recebido, que em latim é texto receptus, e que é um texto mais completo do que o chamado texto crítico. Então, se você, por exemplo, tiver uma Bíblia Almeida Corrigida Fiel, você encontrará, por exemplo, esta casta de demônios não sai senão por força de oração e jejum. Mas na Nova Versão Internacional, na Nova Versão Transformadora, ou mesmo nessa, na Nova Almeida Atualizada, você não encontrará escrito e jejum. E se encontrar, vai estar entre colchetes, né? Então, fique com a Almeida Corrigida Fiel. E se você tiver alguma dificuldade aí para entender alguma frase, compare, né, como está na Almeida Revista e Atualizada, ou a Nova Almeida Atualizada, que eu até recomendo mais, ou a Nova Versão Internacional, ou a Nova Versão Transformadora. Mas lembre-se, a tradução mais fiel mesmo, no sentido do texto completo, é a Almeida Corrigida Fiel, ou a Bíblia King James Fiel, que é a de 1611, ou a Almeida Revista e Corrigida, tá? Mas eu prefiro a Almeida Corrigida Fiel. Perdão por eu volta e meia falar sobre isso, mas eu considero importante. Mas vamos novamente para Mateus 7, versículo 12, que diz assim, aqui na Nova Almeida Atualizada, diz assim, portanto, tudo o que vocês, percebe como não usa o vós, né? Então fica um pouco mais fácil, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Por que o Senhor disse isso? Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Ora, havia já um ensinamento rabínico que é o seguinte, e que provavelmente você até já ouviu: não faça aos outros o que você não quer que os outros façam a você. Esse ensinamento já era muito popular
no tempo de Cristo, dos apóstolos, há cerca de 2000 anos atrás, era muito popular entre os judeus, porque era um ensinamento rabínico e, como eu acabei de dizer, era um ensinamento que dizia: não faça aos outros o que você não quer que os outros façam a você. Só que perceba que o Senhor Jesus, ele está indo além deste ensinamento rabínico. Ele não está apenas dizendo: não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Ele está dizendo: faça aos outros o que você quer que os outros façam a você. Percebe a diferença? E no contexto, né, de todo o Sermão do Monte, mas principalmente aqui do contexto imediato, que começa no versículo 7, nós entendemos bem por que, que o Senhor está ensinando isso. Então veja comigo, por favor, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Versículo 7, evidentemente, e o 8, né, fala sobre oração. Mas aí, do 9 ao 11, nós vamos ver que o Senhor está falando das nossas ações também. Porque nós, às vezes, esperamos que Deus nos faça o bem, mas nós não estamos dispostos a fazer o bem ao nosso semelhante. Então, o Senhor explica aqui, a partir do versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará dádivas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então você percebe que o Senhor está nos ensinando que, assim como nós esperamos que Deus nos faça o bem, também nós devemos fazer o bem a todas as pessoas. A todas as pessoas. Por quê? Devemos fazer o bem a todas as pessoas, seguindo o exemplo de Deus, que, como nesse mesmo sermão, o Senhor já havia dito que faz com que o seu sol ele nasça todos os dias sobre maus e bons, e também a sua chuva caia sobre justos e injustos. Então, assim como Deus é bom, o Senhor espera que nós também façamos o bem ao nosso semelhante. Ou seja, aliás, onde é que Jesus ensinou isso aqui no Sermão do Monte? Está em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 45 em diante, principalmente até o 47, né? E no 48, Mateus capítulo 5, 48, ele nos chama a sermos perfeitos, a querermos ser imitadores de Deus. Ora, é evidente que humanamente isto é impossível. E no final deste nosso vídeo de hoje, eu vou tornar a falar sobre isso, mostrando que o Senhor então está nos chamando a vivermos o impossível, a vivermos o sobrenatural, o que só é possível através do sobrenatural, que é o poder do próprio Deus atuando em nós pela presença do seu Espírito Santo. Então, por favor, preste muita atenção no que será ensinado aqui neste vídeo, porque a minha esperança e oração é que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender o que o Senhor Jesus quis dizer com esta é a lei e os profetas. Porque o que o Senhor está ensinando aqui, de nós fazermos ao nosso semelhante o que gostaríamos que fizessem conosco, é algo de uma profundidade, de uma importância que muitos não se dão conta. Tanto é que esse versículo de Mateus, capítulo 7, versículo 12,
ele é chamado de a regra áurea ou a regra de ouro. Por quê? Porque deve ser um norteador na vida de todo aquele que é um discípulo de Cristo, como nós almejamos ser. Então, eu convido você a acompanhar na sua Bíblia tudo que eu quero compartilhar com você aqui, tá? E é muito importante. Então, vejam que o Senhor está nos dando aqui um mandamento. Portanto, é o início da conclusão do Sermão do Monte, de tudo que ele ensinou desde o seu início, em Mateus capítulo 5, com as bem-aventuranças. Então, ele dirá agora, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, tudo o que vocês querem que as pessoas façam a vocês, fazei-lhe-o também vós. Façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que o Senhor Jesus quis dizer com esta é a lei e os profetas? Evidentemente que, antes de tudo, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Então, nisto está resumido o âmago, a essência que resultou nos escritos proféticos e da Torá. Porque quando o Senhor Jesus disse, esta é a lei se trata, como era chamado pelos judeus, os 5 primeiros livros do que hoje nós chamamos de Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e que eram chamados pelos judeus de Torá. Até hoje, evidentemente, é chamado assim. E quando o Senhor fala a lei e os profetas, né, esses profetas diz respeito às escrituras proféticas do Antigo Testamento. Então, tudo quanto há na lei e nos profetas, o seu âmago se traduz na prática do que ele disse aqui. Faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a vocês. Mas o Senhor está falando isso para quem? Para os seus discípulos, para aqueles que vão até ele, não apenas para ouvir, mas para colocar em prática o que ouviram. Então, o que é dito aqui em Mateus 7,12 não pode ser aplicado por qualquer pessoa, mas sim por aqueles que amam o Senhor, que têm um compromisso de uma novidade de vida, de andar conforme a vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, uma pessoa que esteja com opressão maligna na sua vida e que, por exemplo, tenha prazer no sofrimento, tenha prazer na dor, né, sendo um masoquista, ora, essa pessoa não pode aplicar o que está em Mateus 7,12, porque essa pessoa ela vai querer também fazer o mal aos outros, assim como ela sente prazer em que lhe façam o mal. Então, é uma pessoa que precisa de libertação, que precisa ser curada de uma enfermidade na alma. Porque algumas pessoas, infelizmente, têm esse problema, né? Pessoas que têm prazer na dor, que às vezes chegam até a cortar a si mesmas para sentir dor. E aí não pode ser aplicado o que está aqui em Mateus 7,12 por essa pessoa, porque ela vai querer também fazer que outros sintam dor, e ela vai sentir prazer em fazer os outros sofrerem. Então, eu quero lembrar que o que o Senhor está ensinando aqui, ele está ensinando aos seus discípulos, àqueles que querem ser transformados pelo Espírito Santo de Deus, àqueles que querem fazer o bem ao próximo e nunca o mal, sempre o bem. Então, Jesus já havia, a respeito dessa questão da lei e dos profetas, nos esclarecido o seguinte, e isso está no versículo 17 de Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte. Mateus
capítulo 5, versículo 17. Veja aqui comigo, por favor, Mateus 5, 17. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Mas cumprir. E isso é enfatizado aqui mesmo no Evangelho segundo Mateus, em várias passagens onde este verbo cumprir, ele é mencionado quando Jesus, através da sua vida, através do seu procedimento, das suas atitudes, dos seus milagres, dos seus ensinamentos, ele veio cumprir o que estava predito a respeito dele nos escritos proféticos. Então, vou aqui citar as referências em Mateus, onde há, por exemplo, dito que aquilo aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta tal. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 1, versículo 22, no capítulo 2, versículo 15, no mesmo capítulo 2, versículo 17, e também no versículo 23, no capítulo 4, versículo 14, no capítulo 8, versículo 17, no capítulo 12, versículo 17, no capítulo 13, versículo 35, no capítulo 21, versículo 4, no 26, versículo 56 e no 27, versículo 9. Então perceba que quando o Senhor Jesus diz: não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Então perceba que no que concerne aos escritos proféticos, o Senhor, ele foi o cumprimento, ou é o cumprimento, destas profecias. Por que eu digo é o cumprimento? Porque ainda falta se cumprir a sua vinda e o juízo final. Então, mas todo o restante já foi cumprido pelo Senhor. Então, nós estamos testemunhando que o Senhor Jesus foi o cumprimento e é o cumprimento do que foi predito pelos profetas. Por isso, em João capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse o Senhor. Mas ele acrescentou: mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então é muito interessante esse versículo que está em João capítulo 5, versículo 39, porque ele está falando a respeito dos judeus que conheciam a lei e os profetas, que falaram de Cristo, mas quando veio Cristo, eles não foram a ele para terem vida. Então perceba que a vida está em Cristo. E se nós meramente lermos o Antigo Testamento e nós não percebermos o âmago da lei e dos profetas, nós não estaremos encontrando a verdadeira vida que está em Cristo Jesus. Ou seja, precisamos do Espírito, e não apenas da letra, mas do Espírito que nos dá a vida, do Espírito de Cristo, do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que é muito importante não apenas lermos a Bíblia, mas lermos meditando, o que significa lermos em oração, para que o Espírito Santo de Deus nos dê a compreensão do que nós estamos lendo. Então, eu peço que você compreenda que eu preciso ser o mais objetivo aqui, e porque, do contrário, esse vídeo ficaria com mais de 3 horas de duração, sem exagero, porque agora nós vamos mergulhar um pouco mais no que o Senhor Jesus quis dizer com esta é a lei e os profetas. Então, eu estarei lendo aqui as minhas anotações, tá? E tentarei fazendo isso, ser o mais objetivo possível. Porque se eu não me ater ao que eu anotei aqui, eu vou acabar sendo muito prolixo, ou seja, me estendendo muito,
indo além do necessário. Tá? Então, lendo aqui as minhas anotações. O próprio Jesus leu uma profecia e disse que nele essa profecia havia se cumprido. Veja comigo, por favor, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, versículos de 16 a 21, e eu quero mostrar para você algo maravilhoso aqui, que talvez você nunca tenha percebido. Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 21. E quando eu digo talvez você nunca tenha percebido, foi porque eu mesmo demorei a perceber, demorei anos a perceber isso. Tá? E glorifico a Deus porque o Espírito Santo me mostrou. Lucas, capítulo 4, versículo 16 em diante, que diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou Jesus num dia de sábado, segundo o seu costume, numa sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ora, se está dito aqui, achou o lugar, foi porque ele procurou esse texto. Achou o lugar onde estava escrito. Versículo 18 agora. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, o que o Senhor Jesus leu, que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele estava dizendo, se cumpriu em mim, se cumpriu nele, no Senhor Jesus Cristo. Agora, por que todos estavam com os olhos fitos nele? E é isso que eu quero aqui chamar a sua atenção. É porque quando o Senhor leu aqui o livro do profeta Isaías, ele não concluiu o texto. Ele parou o texto antes da conclusão do que o profeta Isaías tinha dito. Porque o que o Senhor Jesus leu, e que está aqui em Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, é um trecho de Isaías, capítulo 61, que é precisamente o versículo 1 e o versículo 2. Então, se você abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, você vai notar que foi o que o Senhor Jesus leu aqui. Porém, ele não leu o finalzinho, que diz assim, depois de dizer, a anunciar o ano aceitável do Senhor, em Isaías há a continuação, e o dia da vingança do nosso Deus. Isso o Senhor Jesus não leu, e o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque naquele primeiro momento, ou seja, na primeira vinda de Cristo, o Senhor inaugurou o ano aceitável do Senhor. Ano em que sentido? Ano no sentido de um tempo em que o Senhor está sendo gracioso, em que o Senhor está permitindo que haja arrependimento para a salvação. E uma salvação que não se dá mediante as nossas obras, mas mediante o mérito do seu Filho amado, nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, é muito significativo isso, porque o dia da vingança de Deus virá por ocasião da segunda vinda de Cristo. E, por enquanto, o Senhor está nos dando a oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados
confiando em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, e mais, recebermos dele o Espírito Santo para que possamos andar em novidade de vida, para que consigamos abandonar o pecado e praticar a justiça, andarmos segundo a sua vontade, para a glória do próprio Deus. Então, essa frase foi propositalmente omitida pelo Senhor, né? Mas o que vinha antes dela, o Senhor disse, hoje se cumpriu. Então você percebe que Jesus é o cumprimento dos profetas, ele é o cumprimento de toda a profecia messiânica. Aquilo que ainda não foi cumprido na sua primeira vinda será cumprido na sua segunda vinda. Mas e em relação à lei? Em relação à lei, eu preciso do máximo da sua atenção. Porque Jesus, nós vamos ver aqui agora, ele foi o sacrifício na cruz definitivo e perfeito para a remissão dos pecados. Dos pecados, é claro, de todos aqueles que nele creem, cumprindo de uma vez por todas todo o sistema sacrificial e sacerdotal ordenado nos escritos da Torá, que, como eu já disse, é o que diz respeito à lei, chamado de Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, Jesus é o cumprimento da lei, no sentido de que ele cumpriu todo o sistema sacrificial e sacerdotal, e de todo o ritual, de toda a ordenança que apontava para o Senhor Jesus e que nele foi cumprido. Na sua vinda foi cumprido. Então, tudo aquilo que de ritual era uma sombra que apontava para Cristo se tornou desnecessário, porque agora nós temos o próprio Cristo. Nós recebemos, inclusive, da sua presença, do seu Santo Espírito. E há 2 epístolas que esclarecem bem a esse respeito, que são as epístolas aos Gálatas e aos Hebreus. E eu destaquei alguns trechos dessas epístolas, eu queria começar com Hebreus aqui, e eu convido você, por favor, a abrir junto comigo na sua Bíblia, a epístola aos Hebreus, que nós não podemos afirmar com segurança que foi escrita por Paulo. Por que não podemos afirmar isso e dizer, foi Paulo que escreveu? Porque não é assinada. Ela não é assinada por Paulo. E em todas as epístolas de Paulo, ele as assinou. Ele disse claramente que foi ele que escreveu. Então, nós não podemos afirmar que foi Paulo. Inclusive, se você, assim como eu, costuma ler e reler o Novo Testamento, você já deve ter notado que o estilo da Epístola aos Hebreus é diferente do estilo de Paulo. Tá? Então, é mais um motivo para não afirmarmos, né, que foi Paulo. Mas uma coisa nós podemos afirmar. Assim como as epístolas de Paulo, e as de Pedro, e as de João, e a de Tiago, e a epístola de Judas, que não é o Judas Iscariotes, né? Então, assim como as demais epístolas do Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus também foi inspirada por Deus. Então, todas elas foram escritas pelo Espírito Santo, através de homens, mas pelo Espírito Santo. Então, a Epístola aos Hebreus, ela tem ensinamentos importantíssimos a respeito desta questão do Senhor Jesus ter sido o cumprimento da lei, acabando com toda a necessidade de sacrifícios e de obra sacerdotal, para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que nós tivéssemos o perdão dos pecados. E Jesus também, ele cumpriu todo o ritual, né? Na verdade, ele fez com que agora se tornasse desnecessário todo o ritual ou toda a ordenança que apontava para ele, como, por exemplo, a guarda literal do sábado semanal, né? Do dia sabático, que começa no pôr do sol de sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado, né? Aqui ocidental, digamos assim. Mas o sábado judaico começava no pôr do sol do que hoje é
a nossa sexta-feira e terminava no pôr do sol do nosso sábado. E o sábado, o sabá, aproveito para dar uma pincelada sobre isso, embora eu já tenha ensinado sobre isso num vídeo que, se não me engano, já tem 5 anos aí publicado, está no canal também A Deus Toda a Glória, e vou deixar no final desse vídeo aquele vídeo sobre a questão do sábado, tá? Para esclarecer aqueles que têm dúvidas sobre isso. Mas Jesus é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Essa palavra sabá significa descanso. E ele nos chama a irmos a ele para descansarmos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele é o nosso descanso, como aqui em Hebreus, inclusive, é dito isto. E quem está em Cristo entrou nesse descanso, que é Cristo. Aquela guarda literal, num dia de semana, apontava para Cristo, que é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Por que o homem precisava descansar? Porque o pecado, depois do pecado, o trabalho trouxe cansaço. Antes do pecado, não. Adão trabalhava e não se cansava. Depois do pecado, com o trabalho veio o cansaço. E com o cansaço, a necessidade do descanso. Então veja como o descanso era uma bênção de Deus, apesar do pecado do homem. Então o Senhor deu ao homem um dia de descanso, apontando para Cristo, que nos daria também a libertação dos pecados, deste cansaço na alma. Você compreende? Espero que sim. Se não compreende, sugiro que assista esse vídeo que eu gravei. Depois que eu gravei, inclusive, aquele vídeo, eu encontrei mais evidências disso na palavra. Tenho até que gravar um vídeo como suplemento daquele, aprofundando ainda mais. E, aliás, depois daquele vídeo, eu gravei mais 3 vídeos curtos, onde eu respondia objeções ao que eu havia ensinado ali. Né? Então, nós não temos mais que seguir nenhuma observância para a nossa salvação, porque somos salvos agora, nesse ano aceitável do Senhor, pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, por meio de nos rendermos a Ele como nosso único Senhor e Salvador e confiarmos nele para a nossa salvação. E então Ele nos dá do seu Espírito Santo, e o seu Santo Espírito habitando em nós nos faz andar em novidade de vida, seguindo o âmago da lei, que o próprio Senhor Jesus disse que, na prática, se resume em fazermos ao nosso semelhante o que gostaríamos que fizessem conosco. Evidentemente, eu também não devo fazer o que eu não quero que faça comigo, mas Jesus nos ensina a não apenas não fazermos o mal, mas nos ensina a fazermos o bem. Esse é o diferencial de Cristo. Porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo que o que está em Mateus 7,12 seria um ensinamento dos rabinos, que Jesus estava imitando. Não. Repito, os rabinos diziam: não faça aos outros o que você não quer que os outros façam a você. Jesus vai além. Jesus diz àqueles que são seus discípulos: façam aos outros o que você gostaria que fizessem a você. E, para que a gente cumpra isso, nós precisamos ter o exercício de tentarmos nos colocar no lugar daquela pessoa. Tentarmos imaginar o sofrimento daquela pessoa e ajudarmos essa pessoa como nós, no lugar dela, gostaríamos que alguém também nos ajudasse. Então, esse é o âmago da lei. Esse é o âmago, isso é o principal. E então, por que de que adianta, por exemplo, alguém literalmente não fazer nada desde o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado e não praticar isto que é o âmago da lei, por exemplo? Então, vamos lá. Em Hebreus capítulo 9, dos versículos 11 a 15, Hebreus 9,
de 11 a 15. Está escrito assim. Eu vou agora me ater a ler aqui, e eu peço que você preste atenção, se possível acompanhe na sua Bíblia, para que nós entendamos como isso foi claramente dito, tanto nas epístolas aos Hebreus quanto aos Gálatas. Mas, Hebreus 9:11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento ou nova aliança, porque essa palavra traduzida como testamento é a mesma palavra que também pode ser traduzida como aliança, de uma nova aliança ou testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento ou aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Prosseguindo agora no capítulo 10, versículo 1, e depois vamos pular para o 11. Eu estou lendo trechos aqui para não ler os capítulos inteiros, tentando resumir aqui a ideia do que está aqui, né? O entendimento de tudo que está aqui. Hebreus 10, 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Versículo 11 do capítulo 10. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este quem? Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, como uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nulo testifica, porque, depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, daqui nós vamos agora, ainda nesse capítulo, para os versículos 28 e 29, para o fechamento deste entendimento. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, por que eu li o versículo 28 e 29 depois de ter lido o 17? Porque no final do 17 está escrito, aliás, no 17 todo está escrito, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, eu li também o 28 e o 29, porque, infelizmente, há pessoas
que usam o versículo 17, bem como outras passagens isoladas, para dizer que no tempo da graça em que nós estamos, nós poderíamos pecar à vontade, o que não é verdade de forma alguma. Então, antes, pelo contrário, agora o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós, então, agora temos que andar sendo guiados pelo Espírito, que nos faz andar no âmago da lei, nos faz andar de um modo em que nós não apenas não vamos fazer o mal às pessoas, mas vamos procurar apenas praticar o bem, aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. Então, veja, nós não podemos desmerecer tão grande bênção, porque o Senhor Jesus, quando ele verteu seu sangue na cruz, não foi apenas para nos redimir dos pecados, no sentido de nos salvar da perdição eterna após a morte física, mas também para que agora nós sejamos cheios do Espírito Santo e andemos em novidade de vida. Então, por isso que nós não podemos continuar na prática do pecado. Tá? Então, que Hebreus 10, versículos 28 e 29 sejam também lembrados por nós, para a glória de Deus. E andemos na presença do Senhor. Então, vamos agora para Gálatas. Gálatas, capítulo 2. E tudo isso que eu estou lendo é para que nós entendamos corretamente o que o Senhor quis dizer com esta é a lei e os profetas. E aqui em Gálatas nós veremos ainda mais a respeito dessa questão da lei. Gálatas 2, primeiramente, o versículo 16. E assim como eu fiz na leitura da Epístola aos Hebreus, aqui também na leitura da Epístola aos Gálatas, eu vou me ater a alguns versículos específicos. E até marque essas referências, como eu tenho na minha Bíblia marcadas também. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Por favor, preste o máximo de atenção. Sabendo que o homem não é justificado, ou seja, considerado justo por Deus, pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Agora no capítulo 3, versículos 6 até o 10. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e eu quero lembrar você, Abraão existiu antes da lei de Moisés, antes de Moisés e da lei ser prescrita. Tá? Então é importante lembrarmos disso. Versículo 6, novamente. Gálatas 3, 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, ou seja, que viveu antes da lei, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Agora, o versículo de número 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Compreendem?
O que nós temos agora? O Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito que inspirou toda a Escritura, habita em nós e nos ensina a andar em novidade de vida sem que nós tenhamos que ficar vendo regras escritas, compreendem? Porque agora está em nosso coração o Espírito Santo e ele nos ensina a andarmos em novidade de vida, nos abstendo de tudo aquilo que desagrada a Deus e praticando aquilo que agrada o Senhor. Agora, nos cabe o quê? Não resistirmos ao Espírito Santo de Deus. Versículos 22 a 26, ainda do mesmo capítulo 3 da Epístola aos Gálatas, do 22 ao 26. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor ou de aio, ou seja, de um condutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Compreende? Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Agora no capítulo 4, versículos de 4 a 7. Por favor. Gálatas 4, de 4 a 7. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Abba é o termo aramaico que significa paizinho. E é assim como o Senhor Jesus chamava a Deus, ao seu Pai, ao nosso Pai. Porque o mesmo Espírito de Cristo habita em nós, que chamamos de Espírito Santo. É o que está escrito aqui claramente. E assim como Cristo chamava a Deus de Pai, podemos chamar a Deus de Pai também, por meio da fé nele. Vejam como isso é maravilhoso. Queridos irmãos, isto é maravilhoso. Eu não tenho palavras aqui para escrever. E agora, finalmente, no capítulo 5, vamos ler o versículo 1 e depois os versículos 13 e 14, ainda em Gálatas. Por que eu estou lendo esses versículos? Apenas para não ler a epístola toda, porque ficaria muito comprido. Mas o ideal é que eu lesse toda a epístola. Então eu espero que você a leia. E o mesmo em relação a Hebreus. Porque quem lê Hebreus por completo, quem lê Gálatas por completo, em oração, compreende o que Jesus quis dizer com esta é a lei e os profetas. Compreende isso. Então vamos agora para Gálatas capítulo 5, versículo 1 e depois os versículos 13 e 14. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, ou seja, da lei de Moisés. E agora, versículos 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se resume ou se cumpre numa só palavra:
nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei. Você percebe a significância disso? Quanto isto é forte, irmãos. O impacto disto, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Uau! Eu imagino que isso faça você se lembrar de um outro texto de Paulo também, ou melhor, do Espírito Santo através de Paulo, escrito na sua epístola aos Romanos, no capítulo 13, versículo 8. Veja comigo. Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 10, que diz assim: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Que maravilha! Isso também nos lembra uma outra passagem, onde nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo mais uma vez: esta é a lei e os profetas, que se encontra em Mateus, capítulo 22. Veja comigo, por favor. Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40. Mateus 22, versículos de 36 a 40. Onde alguém perguntou ao Senhor Jesus, Mateus 22, do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento na lei? Escute a resposta do Senhor. Versículo 37 em diante. E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento ou entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você percebe? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, é a base, é o âmago. E por que o Senhor Jesus não disse apenas o primeiro grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas ele também disse um segundo mandamento. Porque, queridos irmãos, a resposta nós encontramos na própria palavra, na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 20, quando está dito que se alguém diz: eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Pois quem não ama a seu irmão ao qual vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso está em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Você entende? Então, por isso, o Senhor Jesus acrescentou o segundo grande mandamento. Perceba que haviam perguntado a ele apenas qual era o grande mandamento. Qual o maior de todos? Mateus, capítulo 22, aqui, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então o Senhor responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Onde é que está isso? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E o Senhor acrescenta: este é o primeiro e grande mandamento. Então não há mandamento maior do que esse. No entanto, o Senhor surpreendeu aquele que lhe perguntou
como nos surpreende também, dizendo o seguinte: e o segundo, semelhante a este, e daí é que está o mais significativo, o mais impactante, quando o Senhor diz semelhante a este. Ou seja, não há como nós separarmos um do outro, não há como. Semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento que está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então perceba que é como disse em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Por que foi acrescentado esse segundo mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, ao grande mandamento de amarmos a Deus sobre tudo e sobre todos? Porque, como disse João, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E ele prossegue no versículo 21 dizendo: e dele, ou seja, de Cristo, temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 21. De Cristo temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Você compreende agora por que o Senhor Jesus acrescentou que esta é a lei e os profetas? Porque se a lei e os profetas existem ou existiram para nos conduzir a Deus, a fazer com que nós venhamos amá-lo, ora, nisto se resume, em amarmos o nosso semelhante, porque o Senhor também está permitindo que existam estas pessoas. E Ele não quer que façamos o mal a quem Ele deu vida. Ainda que essas pessoas às vezes não tenham nascido de novo, não sejam convertidas a Cristo, nós temos que fazer o bem a todos. Foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. Esta é a vontade de Deus. Esta é a lei e os profetas. Então, já estamos indo para o final aqui do nosso ensinamento de hoje, mas ainda temos coisas importantíssimas para ver aqui. Por favor, fique comigo até o fim. Você não vai se arrepender, eu garanto a você, garanto que você não vai se arrepender. Porque temos ainda coisas muito interessantes, profundas e importantes para aprendermos aqui na palavra. Então, queridos, portanto, da lei, como mandamento, Jesus cumpriu todas as suas ordenanças que eram simbólicas também. Ele não apenas cumpriu toda a lei, a obedecendo, mas também o que era de simbólico na lei, que apontava para a sua vinda. Mas o que permaneceu então para nós? O âmago da lei, que é o amor de Deus e ao próximo, que ele mesmo, Jesus, também cumpriu e que ele praticava e nos ensinou a praticar. Então veja, por exemplo, em João capítulo 13, o Senhor nos mandando isto e nos dizendo que esta é a sua lei. João capítulo 13, versículo 34. João 13, 34. Do 34 ao 36. Não, até o 35, não é até o 36. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Percebe a importância disto? A lei e os profetas se cumprem aqui. Porque se amamos a quem vemos, amamos a Deus a quem não vemos. Se não amamos a quem vemos, não amamos a Deus a quem não vemos. Repetindo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós,
que também vós uns aos outros vos ameis. Ou seja, nós temos um parâmetro. Como eu vos amei a vós, disse o Senhor. Temos que nos espelhar nele, em Cristo, nele, no Senhor. Como nós vimos em Gálatas, ele nasceu como homem, ele veio ao mundo também por meio de uma mulher, nascendo como homem, sendo gerado nela pelo Espírito Santo, é verdade, mas nascendo como um ser humano, sujeito às mesmas paixões humanas, mas venceu o pecado, venceu esse mundo, venceu a carne, nos dando do seu Espírito Santo para que nós também, nele, sejamos mais que vencedores, queridos irmãos. Então, esta é a grande vitória. Pagarmos o mal com o bem, orarmos pelos que nos perseguem, para que se arrependam, para que se convertam, para que sejam transformadas. Porque se tais pessoas ainda estão vivas, é porque o Senhor está dando a elas chance de arrependimento. Então temos que orar pelas pessoas que estão ainda no pecado e que, inclusive, falam mal de nós porque não estamos no pecado junto com elas e porque não concordamos com o que elas fazem. Então, amar o semelhante não é ser conivente com o pecado dessa pessoa. Porque como Jesus nos amou, veja que a palavra diz que temos que amar como ele nos amou. Ele enfatizou isso também no capítulo 15, versículo 12 de João, do mesmo evangelho. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 12. Veja comigo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Ele nos deu exemplo. Temos um parâmetro. E como ele nos amou? De duas formas. Primeiramente, se abstendo do pecado, para que continuasse sempre cheio do Espírito Santo, se abstendo do pecado. E ele se santificou por amor a cada um de nós. Claro, primeiramente por amor ao Pai, mas também por nós. Ele revelou isso na chamada oração do Senhor, ou oração sacerdotal, melhor dizendo. A oração do Senhor é a chamada oração do Pai Nosso. A oração sacerdotal está em João capítulo 17, ou oração intercessória, esse é outro nome dessa oração, é onde o Senhor orou por nós. João capítulo 17, versículo 19, nesta oração ele disse assim: e por eles, ou seja, por nós, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ora, se nós temos que amar como o Senhor nos amou, nós também temos que nos santificarmos a nós mesmos. Pela palavra, meditando na palavra e orando, para que por ela sejamos transformados, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Nós encontramos isto muito enfatizado em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1, versículos 15 e 16. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que nos diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então vejam que a santidade do Senhor Jesus tem que nos inspirar a andarmos também, nos abstendo de todo pecado. E ele também nos amou de outra maneira. Ele nos amou se doando, doando a si mesmo, fazendo o bem a todos quanto ele encontrava pelo caminho. E nós encontramos então em 1 João, baseado no exemplo de Cristo, assim como nós encontramos em 1 Pedro, que acabamos de ler em relação à santificação, em 1 João em relação à justiça. Aliás, santidade e justiça será o tema do próximo vídeo, que nós vamos ter aqui com a permissão de Deus e
confirmação do Espírito Santo. Santidade e justiça. Muitos não compreendem a importância disso. E não compreendem que a graça de Deus faz com que andemos em santidade e justiça. Ora, se aqueles que se dizem cristãos compreendessem isso, não haveria mau testemunho, não haveria tanta gente falando mal de Cristo por causa de falsos cristãos. Vamos ver isso no próximo discipulado, com a permissão do Senhor, que será o discipulado de número 30. Vamos chegar ao 30. Muito bem, falando de santidade e justiça. Que maravilha! Agora, tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus. Qual é a nossa parte? Nos rendermos a Ele, não resistirmos, constantemente orarmos para que sejamos transformados nessa novidade de vida para a glória de Deus. Então veja comigo, primeira epístola de João, capítulo 3, versículos de 16 a 18, que diz assim, 1 João 3, 16 a 18. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Então, assim como o Senhor Jesus se doou por nós, nós também devemos nos doarmos pelos nossos irmãos. E aqui eu aproveito para lembrar que o primeiro a doar sangue foi o próprio Senhor Jesus, quando verteu o seu sangue na cruz por nós. E assim como ele deu o seu sangue pela nossa salvação, que problema há em alguém doar seu sangue para salvar a vida de alguém? Então percebe como o importante é o âmago da lei e não um entendimento errado. O entendimento errado da lei, ele gera morte e não vida. Então o importante é o amor. Como o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, na verdade o Espírito Santo através dele, no capítulo 13, no último versículo desse capítulo, ele disse que então restam a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Aleluia! Por quê? Porque a verdadeira fé opera pelo amor, como mesmo Paulo havia dito, ou melhor, o mesmo Espírito Santo, através dele, havia ensinado que a fé opera pelo amor em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6. Quando ele diz, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, sermos uma nova criatura, como aqui mesmo em Gálatas capítulo 6, versículo 15, ele declara, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E o ser nova criatura é sermos transformados pela fé, dando muito bom fruto de santidade e justiça para a glória de Deus. Andarmos em amor. Quem ama não somente não adultera, não rouba, não mente, não mata, mas quem ama também faz o bem. Faz o bem. Por isso que o Senhor Jesus disse, faça ao teu semelhante o que quer que ele faça a você. E acrescentou, esta é a lei e os profetas. Estamos compreendendo isso, irmãos. Agora eu quero aqui, mais uma vez, enfatizar que amar o próximo não significa sermos coniventes com os seus pecados. Lembrem-se que o próprio Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 18, versículo 15, que se nós soubermos de alguém que está em pecado, e principalmente se essa pessoa pecou contra nós, temos que ir até ela, em particular, e falarmos com ela a respeito dessa situação.
Se não nos ouvir, levar-nos mais uma ou duas pessoas como testemunhas e novamente falarmos com ela. Se não nos ouvir, então, se for alguém que é da igreja, aí sim nós temos que contar para toda a igreja o que aconteceu, né? Porque o pecado não pode ser praticado, ele tem que ser abandonado. Não pode haver hipocrisia no meio da congregação. Agora, nós temos que lidar com isso com muito cuidado. Como, por exemplo, Paulo aos Gálatas ainda escreveu no capítulo 6, versículos 1 e 2. Veja comigo, por favor. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 e 2, onde está escrito assim. Muito importante isso. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. E acrescenta, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então perceba que Paulo não disse, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou seja, em algum pecado, contem isso para todo mundo. Não foi isso que ele disse. Ele disse, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, por ti. Então ele mostra que é a própria pessoa indo até aquele que está no pecado e conversando com ele com mansidão, com amor, para que essa pessoa se arrependa. Então, agora, não é ser conivente, não é fechar os olhos para o pecado. E aí é que está a questão. Porque quando nós agimos assim, tentando ajudar a pessoa a abandonar o pecado, aí às vezes a pessoa se revolta contra aquele que está tentando abrir os olhos dele, né, dizendo, você não tem amor, você prega amor, mas você não vive o amor. Nada disso, queridos irmãos. Nós não podemos ser coniventes com o pecado. Aí é que está a questão. E alguns não entendem isso. Então, cuidado com essa ideia de que amar seja fazer vista grossa para o pecado. Não, não é. Não é. Agora, como temos que lidar com isso? Primeiramente, como Jesus disse, nós não podemos tirar o cisco do olho de um irmão se não tirarmos primeiro a trave do nosso olho. Mas Jesus acrescentou, tira primeiro a trave do teu olho e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ele não disse que não temos que tirar o cisco do olho do irmão. Ele disse que temos que primeiramente ver bem. Estamos enxergando bem? Qual a nossa motivação ao tentarmos ajudar alguém a abandonar o pecado? É realmente porque amamos essa pessoa ou porque queremos parecer mais santos, melhores do que ela? Cuidado, aqui vem outra advertência importante também. Não é porque nós estamos crescendo em Cristo Jesus e abandonando o pecado e praticando a justiça que nós sejamos melhores do que qualquer outra pessoa. Cuidado com isso. Porque se essa obra está acontecendo em nós, o mérito não é nosso, queridos irmãos, mas de Deus, do Espírito Santo dele trabalhando em nós. Transfira sempre para Deus toda a glória, sempre a ele toda a glória. Não devemos nos considerar superiores ou merecedores de elogios. Se alguém elogiar você, por você estar sendo transformado, imediatamente diga a Deus toda a glória. Que a Deus toda a glória não seja um chavão na sua boca, mas seja de fato o que é a expressão do teu coração, você reconhecendo que toda a obra na sua vida de transformação é obra dele. Você apenas não está resistindo, você está permitindo que ele transforme você. Aleluia. Então, é o Espírito Santo que muda o nosso querer,
fazendo que obedeçamos à vontade de Deus por amor e não por obrigação. Compreende? É isto que é maravilhoso no Evangelho. Esta é a diferença de Evangelho para religião. A religião, ela trata de uma série de regras, de normas, que as pessoas se esforçam em seguir por obrigação para serem salvos. O Evangelho não. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo nos salvando, dando a sua vida por nós, para que pela fé nele recebamos do seu Espírito Santo e venhamos querer obedecer a Deus, porque o amamos, porque amamos a Deus, e assim como ele nos amou primeiro, isso nos constrange a também o amarmos, como ele nos amou. Esta é a lei e os profetas. Mas eu não posso encerrar sem esclarecer melhor Mateus capítulo 5, dos versículos 17 a 20. Até porque é muito provável que algumas pessoas comentem aqui abaixo desse vídeo no YouTube, mencionando Mateus capítulo 5, dos versículos 17 a 20, por não compreenderem bem o que o Senhor está dizendo aqui. Mas agora, depois de tudo que eu mostrei para vocês, fica muito mais fácil essa compreensão. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei. No caso aqui é um iota, né? Sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, algumas pessoas usam esta passagem para dizer: temos que continuar seguindo toda a lei do Antigo Testamento. Ora, se fosse assim, então os apóstolos teriam errado, quando em Atos capítulo 15, nós encontramos a partir do versículo 5, que houve um debate a respeito dessa questão, se aqueles que não são judeus e se convertem a Cristo deveriam também seguir a lei de Moisés. E a questão não é apenas aqui a circuncisão. Eu vou ler o versículo 5 aqui. Atos 15, versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerarem este assunto. E qual foi o resultado? O resultado foi que não era necessário seguir a lei de Moisés, mas sermos guiados pelo Espírito Santo, que recebemos pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Recebemos essa promessa do Espírito. E o âmago da lei está em nosso coração, e nós compreendemos, então, que não devemos fazer ao nosso semelhante o que não queremos que façam conosco, e mais, devemos fazer o que queremos que façam conosco. Então é deixar de praticar o mal, seja o mal ao próximo ou o mal a nós mesmos, e temos que passar a praticar o bem também ao próximo e também a nós mesmos. Compreendem? Então, porque em nós habita também o Espírito Santo de Deus. Então, queridos irmãos, é muito importante nós compreendermos isso. Agora, o que o Senhor quis dizer com se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus,
de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que ele quis dizer com isso? Se a vossa justiça não exceder, o mesmo Senhor Jesus vai explicar. Ele mesmo vai explicar. Lembrando que no versículo 19 ele disse: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos. Que mandamentos? Os mandamentos que o Senhor estará mostrando agora. A partir desse ponto, no Sermão do Monte. Então vejam comigo, primeiramente em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. E aí nós vamos entender o que ele quis dizer com exceder. Tá? Exceder a prática de justiça dos fariseus e escribas. Por quê? Porque os escribas e fariseus praticavam por obrigação, não com sinceridade. Por isso Jesus os chamou de hipócritas várias vezes, porque eles não amavam realmente a Deus. Eles obedeciam sem amor e muitas vezes fingiam obedecer e no fundo não obedeciam coisa alguma. Então, aqui está dito: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí então ele vai começar a dizer de quais mandamentos ele está falando. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso está em Êxodo capítulo 20, versículo 13, conhecido como um dos 10 mandamentos. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Então vejam que o Senhor está aprofundando aqui a questão. Não basta apenas não matar, executando a morte de alguém, porque a execução de se matar alguém é apenas o resultado do ódio que se sente por esse alguém. Então o Senhor está ensinando algo mais aprofundado. De que adianta alguém não matar se essa pessoa odeia, se essa pessoa fica encolerizada contra alguém? E aqui, na versão que eu estou usando, Almeida Corrigida Fiel, como também na King James, como também na Almeida Revista e Corrigida, que são baseadas no texto recebido, chamado texto receptus, nós encontramos a palavra sem motivo. Qualquer que sem motivo se encolerizar. Mas nos manuscritos do texto crítico não aparece o sem motivo. E isto me acende um alerta. Será que tiraram o sem motivo? Ou será que o sem motivo foi realmente acrescentado na medida em que os textos eram copiados, alguém colocou o sem motivo e depois foi recopiado com o sem motivo, sem motivo, sem motivo? Olha, eu francamente, nesse ponto aqui, eu creio que a versão que não aparece o sem motivo desculpa, isso aqui é coisa minha, tá? Eu penso que é o mais correto. Porque eu creio que o Senhor está ensinando que seja o que acontecer, nós temos que vigiar nisso, para não odiarmos quem quer que seja. Claro que isso não quer dizer que nós vamos concordar com coisas erradas. Não é isso, queridos irmãos. Não se trata disso. Mas que temos que pedir a Deus que o nosso coração não fique contaminado com desejo de que alguém morra. Compreende? Isso é o ódio. É desejo que aquela pessoa morra. Que Deus nos ajude, porque às vezes há pessoas que fazem coisas tão absurdas que nós queremos que essa pessoa deixe de existir. Senhor, mata essa pessoa. A vontade que dá é de orar dessa maneira. Mas não é esta a vontade de Deus. A vontade de Deus é que essa pessoa se arrependa. Então, ao invés de orarmos, mata essa pessoa, oremos, Senhor, que essa pessoa se arrependa. Que nos lembremos, se você achar que o exemplo de Cristo é o exemplo de alguém
que para você é inatingível, lembre-se então de Estevão. Assim como Cristo orou, Pai, perdoa-lhes, Estevão também orou da mesma maneira quando ele estava sendo apedrejado no final do capítulo 7 de Atos. Atos, capítulo 7, no final desse capítulo, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele orou dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Ele orou para que o Senhor perdoasse os seus apedrejadores. E Deus ouviu essa oração. E Deus, então, fez com que um daqueles que o apedrejassem fosse alcançado pela sua misericórdia, que foi Saulo de Tarso, que veio a ser quem conhecemos como o apóstolo Paulo. Então vejam como o amor, sendo praticado do modo como o Senhor nos ensinou, ele gera consequências maravilhosas. Às vezes não a curto prazo, mas a longo prazo. E para isso nós temos que ter muita paciência, que inclusive foi a primeira característica mencionada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele fala do amor, ele diz que o amor é paciente. O amor é paciente. Em algumas outras versões, não está traduzido como paciente, até na ACF mesmo, traduzido como o amor é sofredor, mas a palavra ali realmente é paciente, mas é a paciência disposta a sofrer. Tá? A paciência disposta a sofrer. Essa é a primeira característica do verdadeiro amor, esse amor que a gente chama de ágape. Tá? Então veja aqui, os fariseus e escribas apenas não matavam, mas eles continuavam odiando. Então de que adiantou isso? Né? Agora vamos para outros exemplos aqui. Logo adiante, no capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. É mais um dos mandamentos encontrados naquele trecho de Êxodo, capítulo 20, né, versículo aqui, aí o versículo, não sei se eu anotei aqui, não, mas, bom, está lá, deve ser o versículo 14, tá? Não cometerás adultério. E aí o Senhor diz, eu, porém, vos digo, que qualquer um que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, o Senhor está ensinando o seguinte, de que adianta você não adulterar, executando de fato um adultério, mas se você ficar desejando aquela mulher, desejando adulterar com ela. Então, o Senhor está nos ensinando que a nossa justiça tem que vir de dentro, tem que vir do coração, uma transformação que somente Ele pode fazer, pelo seu Santo Espírito. Agora, capítulo 5 ainda, versículos 31 e 32. Versículos... Bom, na verdade, irmãos, eu vou parar por aqui, por quê? Porque você já percebeu que o Senhor está nos ensinando que temos que ter sinceridade, não adianta nada. Por exemplo, alguém não adulterar se ficar desejando adulterar. Não adianta nada alguém não matar se ficar desejando que alguém morra, por exemplo. E assim ele vai continuar aqui, tá? Eu vou dizer em quais versículos. Também aqui no versículo de número 33 e 34, também no mesmo capítulo 5, nos versículos 38 e 39, e ainda no mesmo capítulo, nos versículos 43 e 44. Tá? E aí nós encontramos que o Senhor está nos ensinando que temos que exceder aos escribas e fariseus porque eles eram hipócritas. Eles aparentemente cumpriam mandamentos, mas não vinha do coração. Então tem que vir do coração. Tá? Portanto, nós resumimos tudo isso no que ele disse no versículo 12. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. E, para encerrar, eu quero lembrar vocês que na passagem de Mateus, que também se encontra em outros evangelhos, chamado da transfiguração,
em Mateus capítulo 16, no versículo 28, aliás, no 17, né? Mas o 16 é importante ser lido também para uma explicação aqui. Mateus 16, versículo 28 e depois Mateus 17. Com isso encerramos mesmo esse vídeo, que ficou bem longo, né? Mas é importantíssimo. Mateus capítulo 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, o que eles estavam vendo aqui? O que Pedro, Tiago e João estavam vendo? O reino de Deus. Então, o que o Senhor Jesus disse em Mateus 16, 28, se cumpriu 6 dias depois, quando ele se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Agora, não foi por acaso que aconteceu 6 dias depois. Tá? Isso já é assunto para outro vídeo. Aqui há um mistério, tá? A representação de um mistério. Lembre-se que para cada dia, para Deus, equivale a 1000 anos. Então, após 6.000 anos, é tudo que eu tenho para dizer aqui. Tá? Mas é maravilhoso isso, quando a gente enxerga essas coisas na Escritura, né? Mas isso é assunto para mais para frente, bem mais para frente ainda. Mas o importante é o que há de prático aqui, tá? Por quê? No versículo 3 diz assim: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E aí algumas pessoas, quando estão meditando nesse texto juntas, começam a debater. Mas foi mesmo Moisés e Elias? Mas o que houve aqui? Foi uma sessão espírita? Né? Moisés e Elias, mas Elias tudo bem, Elias não morreu, foi transladado, mas Moisés morreu, está na palavra, né, que ele morreu. E então, houve aqui uma sessão espírita? Não, claro que não houve uma sessão espírita. Só que vale a pena debater sobre isso? Claro que não, porque o importante é o ensinamento que está aqui nessa passagem. Agora, no meu entender, a resposta está no versículo de número 9, onde o próprio Senhor Jesus diz: a ninguém conteis a visão. E essa palavra visão aqui no grego é a palavra orama, que é a mesma palavra que aparece em Atos, no capítulo 10, versículo 17, quando Pedro ele está refletindo sobre a visão que ele teve daquele lençol que descia do céu com animais impuros. E ele ouviu uma voz dizendo: levanta, mata e come. Né? Então, aquilo foi uma visão, não foram literalmente animais que desceram do céu, foi algo que ele viu. E da mesma forma aqui, eu entendo que Moisés e Elias também foi uma visão para trazer um ensinamento, e é este ensinamento que nós temos que compreender. É nisto que temos que nos ater. E aqui eu aproveito de lembrar aos queridos irmãos que têm reuniões de meditação bíblica que não fiquem debatendo polêmicas. Não é errado você questionar aqui e falar: puxa, mas estranho, né? Mas lembre-se, aquilo que hoje você não entende, amanhã você vai entender. Esses detalhes. Agora, o importante é o aprendizado prático. E qual é o aprendizado prático aqui? Vamos prosseguir? Versículo de número 4. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos ou 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado,
em quem me comprazo, escutai-o. Escutai a quem? Escutai ao Senhor Jesus Cristo, àquele que se transfigurou, né, como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Vejam que Moisés e Elias não se transfiguraram, muito menos Pedro, ou Tiago, ou João, mas Jesus. E veio então, como diz aqui a palavra, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, essa presença de Deus, e da nuvem saiu uma voz, é a voz do Pai, que dizia: este é o meu amado Filho em quem me comprazo, escutai-o. A quem nós temos que escutar? Nem a Pedro, nem a Moisés, nem a Elias, mas ao Senhor Jesus Cristo. Moisés representava a lei. Por Moisés veio a lei. Elias, antes de vir Jesus Cristo, era considerado pelos judeus o maior dos profetas. Elias representava os profetas. Moisés e Elias aqui representam a lei e os profetas. E Pedro, podemos dizer, Pedro representa o cristianismo, representa tradições cristãs que ao longo de quase 2000 anos foram sendo criadas. A quem temos que ouvir? Nem a estas tradições cristãs, nem à lei de Moisés, nem a qualquer questão dos profetas que já tenha se cumprido em Cristo. Mas nós temos que escutar a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, que nos batiza no Espírito Santo, que nos enche da sua presença, que nos faz andar como ele andou. Esta é a lei e os profetas. E a Deus toda a glória. Amém.